Pela voz de um velho sábio, são relatados os eventos relacionados ao Cariciri, um espírito que espreita nas sombras das terras altas, instilando medo e reforçando as tradições de uma comunidade profundamente unida por suas lendas e crenças. Entre as lendas mais sombrias da Bolívia, poucas causam tanto medo quanto a do Cariciri, também conhecido como Liquiticiri ou Pichitaco. Ele é uma criatura assustadora comumente associada a forasteiros e estranhos. Tradicionalmente, um cariciri assumiria o disfarce que lhes permite trafegar pelas cidades e povoados em busca de suas vítimas. As identidades preferidas deles incluem um estrangeiro rico, um viajante branco ou um padre que parece especialmente caridoso. Os monstros, quando alimentados, parecem com pessoas normais, mas quando estão famintos, apresentam uma aparência cadavérica, uma coloração amarelada na pele, olhos profundos embaçados e uma boca larga rasgada nos cantos que exala um fedor de putrefação. Atualmente, um cariciri pode ser qualquer pessoa que não se encaixe em uma comunidade. Como a origem do mito remonta à época da chegada dos conquistadores às Américas, ele passou a representar as assimetrias do poder colonial na história da Bolívia e a exploração sofrida pelos povos indígenas. Há mais no mito do cariciri, porém, e não apenas como um símbolo. O cariciri também é um presságio de seu tempo, um monstro que, por se parecer conosco, nunca é o mesmo e ataca sem aviso, sem deixar rastros. Os cariciri existem apenas para saciar sua fome profana por gordura. Como o vampiro das lendas, eles também são parasitas vorazes que precisam dos vivos para deles extrair sustento. O sacamanteca, como os espanhóis apelidaram a lenda, era mais do que uma figura para assustar crianças. Ele era um terror real. Muitas pessoas que se viam afligidas por doenças até então pouco conhecidas e debilitantes, como câncer, por exemplo, temiam estar sendo visitadas pelo cariciri. A perda de peso e de disposição era um indício que a criatura estava se alimentando do indivíduo, deixando-o cada vez mais fraco. Remédios naturais para ajudar aqueles que eram vítimas do ataque do cariciri podiam ser comprados em mercados públicos. Xamãs e bruxos também ofereciam amuletos e patuás que podiam afastar o monstro e devolver a vitalidade de alguém que tornou-se vítima recorrente de suas depredações. Mas nem sempre a cura vinha a tempo e o toque do cariciri não raramente acabava sendo letal. Segundo a tradição, a morte do Carçota, a vítima do cariciri, pode levar de alguns dias a semanas após o ataque. A vítima adoece e, sem o tratamento correto, morre lentamente. Usando um pequeno dispositivo chamado maquinita, semelhante a um canudo, o cariciri extrai gordura ou sebo de algum lugar ao redor do rim da vítima. Nenhuma marca é perceptível até depois da morte da vítima. O Carçota então acorda sem nenhuma lembrança do ataque e morre lentamente se não for tratado. A lenda fala de um monstro que parece com pessoas normais, mas que não é como elas, que se insinua no meio delas, por vezes, com promessas e agrados, mas que deseja roubar e obter para si tudo aquilo que é valioso. Na tradição andina, a gordura corporal é símbolo de vida e energia vital. Perder gordura não era apenas um dano físico, mas espiritual. Significava perder força, alma e até a proteção contra doenças e feitiços. Quando os espanhóis chegaram aos Andes no século XVI, essa crença encontrou eco na brutal realidade da colonização.
Os indígenas que trabalhavam nas minas de prata de Potosí viam engenheiros e padres espanhóis manipulando corpos e realizando práticas estranhas, o que alimentou rumores de que precisavam de gordura humana para ungir máquinas, misturarem argamassas ou fabricar velas. Nesta região dos Andes, o cariciri é percebido como uma ameaça real, cujo ataque pode causar uma doença mortal se não for tratado prontamente. Remédios para essa doença, cariciri, não são incomuns, porém, e podem ser facilmente adquiridos em mercados populares, como a Feira 16 de Julho em El Alto. Não há necessidade de visitar algum beco decadente, pois o remédio é facilmente encontrado. Além disso, quando fui perguntar sobre os sintomas e curas para a doença causada pelo cariciri, os vendedores enfatizavam a urgência em tomar o medicamento. A preocupação em seus olhos revelava um temor genuíno que ia além da mera motivação financeira. Na verdade e na imaginação, o cariciri permanece obsessivo e silente, presente no meio de nós até que seja ouvido e anunciado o rolo do fatal toque do cariciri. O cariciri tem como alvo pessoas saudáveis e no auge de suas energias. Eles têm preferência por indivíduos que se alimentam bem e que possuem bastante gordura corporal. Usando métodos sobrenaturais, o cariciri faz com que a vítima adormeça e não consiga despertar, mesmo que seja perfurada para a remoção da gordura. Ele tira apenas o suficiente para seu sustento, sorvendo pelo canudo a gordura e se deliciando com a experiência. Ao terminar, ele lambe a ferida que imediatamente para de sangrar e se fecha, deixando uma marca discreta na pele. O cariciri se alimenta da gordura, ou então a vende para chamacanes, um tipo de bruxo que usa gordura em seus rituais. A banha é regurgitada pela criatura e, uma vez recolhida e tratada, é transformada em uma vela amarela de cheiro medonho. Uma vez acesa durante as celebrações, ela potencializa os rituais de maldição e encantamento. Historicamente, os europeus, dos séculos XV ao XVII, também acreditavam que a gordura humana tinha propriedades curativas. O conquistador e cronista espanhol Bernal Díaz del Castillo registrou como a gordura dos povos indígenas era usada para tratar feridas. Seu comandante, Hernán Cortés, supostamente calafetou 13 barcos usando a gordura dos mortos. Essas histórias devem ter aterrorizado a consciência das comunidades nativas, e não é difícil imaginar como a figura do cariciri tomou forma na consciência das populações aimara e quechua, que estavam sob o pesado jugo dos invasores espanhóis. Talvez nunca saibamos com certeza quais eram as crenças pré-colombianas a respeito dos cariciris, se a existência dessas criaturas era conhecida ou não antes da chegada dos conquistadores. Mas sabemos que o cariciri é uma entidade sincrética composta por elementos de duas sociedades muito diferentes que se estabeleceram nas comunidades andinas e sobreviveram até hoje. Pode não haver ninguém vagando pelo altiplano à noite roubando gordura humana. Certamente não conseguimos encontrar nenhuma informação sobre onde a gordura humana poderia ser comprada, e ninguém conseguiu explicar especificamente que tipo de feitiços são realizados com ela e com qual propósito. Mas isso não significa que o cariciri, ou pelo menos o espírito do cariciri, não seja real. O cariciri é uma figura externa poderosa que rouba, explora os recursos vitais das pessoas e os usa para fins misteriosos. Com base nessas características, os conquistadores eram cariciris, e qualquer pessoa que venha a extrair recursos preciosos, minério, alimento ou mesmo conhecimento, é um cariciri. A extração de prata de Cerro Rico, em Potosí, a morte de dezenas de milhares de pessoas nas minas e a destruição de uma terra são sintomas de um ataque caricírio. Ao longo da história boliviana, essa figura assumiu diferentes rostos. No período colonial, representavam medo dos espanhóis. No século XX, com a presença de companhias estrangeiras de mineração e petróleo, a lenda reacendeu. Dizia-se que essas empresas compravam gordura humana para lubrificar máquinas e turbinas.
Em vários povoados andinos, estrangeiros e até padres foram linchados, acusados de serem carecires. Há registros em jornais bolivianos de casos em que viajantes inocentes foram mortos, resultado direto do terror coletivo. O mito não ficou preso ao passado. Em 2009, na região de Puno, fronteira entre Bolívia e Peru, espalhou-se o boato de que uma quadrilha extraía gordura humana para vender a laboratórios internacionais. A polícia chegou a investigar o caso e, mesmo sem provas, a histeria tomou conta da população. Até hoje, nas áreas rurais da Bolívia, mães alertam seus filhos a não se aproximarem de padres ou estrangeiros solitários, com medo de que sejam carecires disfarçados. O legado duradouro do mito cariciri pode ser atribuído a razões históricas e visto como uma cicatriz deixada pela colonização. O horror dos indígenas superados por uma onda de opressão, morte e escravidão nas mãos dos europeus vorazes, transformado em um monstro físico que ainda assombra o altiplano hoje. O medo do cariciri representava o medo do conquistador e o medo da Igreja Católica. Depois, transformou-se no medo do estrangeiro e agora, no medo do forasteiro. O que não mudou é que o cariciri existe fora da cosmovisão andina. Não é uma criatura mitológica pertencente a nenhum dos 3 níveis que compõem o mundo naquele sistema de crenças. Em grande parte, ele desafia o princípio fundamental da reciprocidade, central nas culturas aimano e quechua. A Pachamama dá e recebe. O coletivo deve compartilhar seus recursos com todos, e o equilíbrio entre reciprocidade e negociação deve ser sempre respeitado. De fato, seguindo essa compreensão do mundo, roubar é um dos piores crimes que podem ser cometidos. Os carecires existem fora dessa noção equilibrada do mundo. Eles não recebem nada em troca, desafiando as leis do universo. Da mesma forma, quando os conquistadores chegaram, eles também se comportaram de uma maneira estranha ao conceito de equilíbrio universal. Os caricires existem como uma manifestação desse desequilíbrio, uma racionalização para a existência de um grupo de pessoas que não respeita as leis da natureza e não deveria existir. É também por isso que os caricires tendem a se tornar mais ativos em períodos de dificuldades, como fomes ou epidemias. Por exemplo, em 1991, uma epidemia de cólera atingiu uma área ao sul de La Paz, o que foi seguido por um aumento nos casos de carçuta relatados e de pessoas acusadas de serem caricires. Isso ajuda a explicar a injustiça e o desequilíbrio e fornece um bode expiatório conveniente. O antropólogo francês Gilles Rivière relatou um linchamento em 1983 de um suposto cariciri em uma pequena comunidade perto do lago Popô, no qual o condenado havia comprado um pequeno caminhão, mas não o compartilhou com o resto da comunidade e não estava contribuindo, como era esperado dele. Mais do que uma criatura sobrenatural, o cariciri é um símbolo cultural poderoso. Ele encarna o medo da exploração externa e da perda da vitalidade comunitária. Ele representa os traumas da colonização, da escravidão nas minas e da desconfiança em relação a forasteiros, que parecem tirar dos andinos mais do que oferecem em troca. Por isso, essa lenda permanece viva e assustadora, não apenas como um conto popular, mas como um reflexo da própria história boliviana.